Glória a Deus. Pode se sentar. À vontade. Então hoje a maioria já sabe, chamar a pastora Kátia, que vai trazer a palavra aqui nesta noite. Ainda não estamos em uma série de mensagens, por enquanto vai ficar assim, tema livre. Aí o que Deus trouxer ao nosso coração, de quem vier pregar, a gente vai liberando aí a palavra para vocês, tá bom? Então vamos orar pela vida dela, estenda as suas mãos. A pastora Kátia é uma bênção, né? Mas vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida da tua filha diante do Senhor. Pai, enquanto ela está aqui, que o Senhor esteja cuidando de tudo que é dela. Cuida da casa dela, do marido, das filhas, Pai, das finanças dela, da saúde, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha usá-la poderosamente nesta noite, com graça, com autoridade, ó Pai, vinda do Senhor, Deus, no nome de Jesus. E nós a abençoamos a vida dela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Você que está em casa também, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador alcance o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. E que a presença do Espírito Santo de Deus, que não se limita a espaço, esteja presente durante, não só hoje, mas para todos sempre no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como a pastora Valéria disse aqui, nós encerramos uma série, Se Creres, Verás a Glória de Deus. Foi uma bênção, muito Deus falou no meu coração e eu creio que todas as mulheres aqui, né, Deus trabalhou na vida em alguma área aí. E agora nós estamos aí com alguns temas livres e orando, né, pastora? Orando, buscando de Deus para a próxima série. Amém? Então, o que Deus trouxe ao meu coração, teve a confirmação aí, né, através da palavra que o pastor Vanderlei trouxe também no culto da virada, é o peso e a gratificação através da cruz. A cruz, ela traz um peso, mas também uma gratificação. Nós vamos começar a ler Lucas 9, 23. É um novo ano, nova história, nova oportunidade que Deus está nos dando aí. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Lucas 9, 23? Amém? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Essa frase, esse versículo, ele foi dito por Jesus. Jesus, ele disse que aquele que quiser vir após ele, aquele que deseja segui-lo, ele deve negar a si mesmo e tomar todos os dias a sua cruz e segui-lo. A cruz, ela era a forma de execução mais dolorosa e humilhante da era romana. Então Jesus, ele passou ali pela maior dor, pela maior humilhação. E a cruz, ela era feita sobre medida para cada pessoa. Então, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Essa cruz que Jesus fala, ela tem a sua medida. O peso dela, Deus calculou exatamente para você. Ele não é maior do que aquilo que você suporta. Porque Jesus jamais te daria algo que você não suportaria. E quando o peso está demais, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Mas a cruz, ela é a representatividade de dor, humilhação, peso, renúncia, dentre outros desafios que temos que enfrentar durante toda a caminhada. Então a cruz, ela representa humilhação. Ela significa dor na vida da gente. Não é fácil carregar uma cruz. Ela tem um peso e um alto peso. Não é qualquer pezinho por aí que você está carregando. Mas ela também requer renúncia. O que Jesus fala antes dele falar? Tome a si mesmo a sua cruz.
ele fala para que a gente deve o quê? Negar a nós mesmos. A cruz, ela representa a renúncia, que é matar a sua carne, abrir mão dos seus desejos, abrir mão da sua vontade e viver uma nova vida em Cristo. Eu não posso viver uma nova vida em Cristo se eu não abandonar algumas práticas que não agradam a Ele. Eu não consigo viver cogitando entre dois senhores. A Bíblia é clara quanto a isso. Se você cogitar entre os dois, você vai agradar um e vai desagradar o outro. Você tem que escolher qual Senhor você quer que dirija a sua vida. E existem dois senhores. É o Senhor das trevas, conhecido como Satanás, e o Senhor da luz, que é o nosso Deus poderoso, que é a pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos dá a direção. Mas nós precisamos fazer a escolha. A escolha cabe a mim e cabe a você. Não tem como servir Jesus pela metade, ou servir Jesus só em algumas partes. Ou você serve, ou você não serve. Ou você agrada, ou você desagrada. Ou você nega a você mesmo, ou você vai viver uma vida que vai desagradar o Senhor. Não tem meio termo. Aquele que está ali no meio, em cima do muro, vai acontecer igual a pregação de Paulo, do homem que estava lá na janela. No momento ele dormiu, ele caiu para o lado de fora e ele morreu. Glória a Deus, Paulo estava ali, foi até o pátio e conseguiu ressuscitar. Mas muitas vezes, aquela queda representa a minha e a sua vida. Nós vivemos uma vida de queda. E glória a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós e pela grande misericórdia de Jesus, que todos os dias nos dá uma nova chance e nos traz a ressurreição. Porque o preço do pecado é a morte. Então, todos os dias, quando nós pecamos contra Deus, nós morremos. Mas o Senhor, que é vida, Ele nos traz a ressurreição e nos dá uma nova oportunidade para recomeçar. Porém, nós não podemos pensar que se eu viver uma vida de pecados e de queda, Jesus vai o tempo todo me ressuscitar. Porque chegará o grande dia que Ele virá para buscar a igreja. E nesse dia aí vai ser a hora do julgamento. Aquele que tiver com uma vida direita, vai voltar com Ele para os céus. Mas aquele que não tiver, vai ser condenado ao inferno. Isso é Bíblia. E está findando os tempos. Nós estamos chegando nos finais dos tempos. E não adianta ficar massageando o ego de ninguém. Porque com o fim do tempo está chegando a volta de Jesus. E nós precisamos nos conscientizar que cada ano que vira, que cada ano que nós passamos, cada virada de ano, o nosso tempo está mais estreito. Então é hora de correção. É hora de voltar verdadeiramente para Jesus. É hora de fazer aquilo que Jesus realmente quer. E servir Jesus não é uma vida aí de estrelinhas, desenhinhos, coraçãozinhos e tudo lindo, não. Que se assim fosse, Ele não falaria que a gente deveria nos negar e carregar a nossa cruz. Que representa humilhação, que representa peso, que representa dor, que representa vergonha, que representa perseguição. Porque na cruz de Jesus havia tudo aquilo. E representa pecado. Porque na cruz de Jesus, se tinha algo que pesava, era o pecado. Como eu disse, cada cruz, ela era preparada sob medida. Mas a cruz de Jesus não era preparada para Ele. Não tinha a medida dele. Não tinha o peso que Ele suportava. A cruz dele havia um excesso de peso. Um excesso de peso que eu e você não conseguiríamos carregar. Por isso, hoje, nós carregamos aquilo que nós suportamos. Porque o peso maior foi Ele quem carregou por nós. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje. O maior peso da nossa cruz, Jesus escolheu carregar sozinho. Foi o nosso pecado. E Ele levou ali, sobre Ele. E chegou um momento, ao longo do caminho que Jesus teve que percorrer ali com a cruz, pela via dolorosa, Ele já estava muito debilitado. Ele já tinha sido açoitado, Ele já tinha sido humilhado, Ele já tinha sido acusado, Ele já tinha apanhado muito, já tinha ali quase que todo o sangue do corpo dele escorrido. Ele estava fraco. Ele estava fraco. Eu estou num culto de mulheres, então eu vou falar para mulheres. Eu sei que tem algumas pessoas em casa também nos assistindo e alguns homens.
Mas pensa você, mulher, no período menstrual, a gente já fica mais cansada, a gente fica mais debilitada. Pensa aí você que alguma vez já teve uma hemorragia nesse período. Você fica mais fraca, tudo dói, tudo incomoda. Imagina Jesus, depois de tanto sangue que ele tinha perdido, ele pegar uma cruz com excesso de peso e andar por uma via longa. Ele não andou só 2 quarteirões. Ele não andou um pequeno pedaço. Não foi um trajeto curto. E ele ainda ali estava muito debilitado, limitado. Porque ali Jesus, ele era 100% homem. Naquele momento ele sentia dor como eu e você. A carne que foi dilacerada é a mesma carne. É parecida com a carne que você tem no seu corpo. Às vezes a gente fura o dedinho na agulha e dói um tanto. Imagina aquele cravo que foi ali enfiado nas mãos dele. Imagina aquele chicote que tinha ali eu não sei o nome. Umas pontas de osso ali, a Bruna bem lembrado. E aquilo ali entrava e ia rasgando a pele de Jesus. Eu até hoje não consegui assistir um filme aí que conta aí, um filme famoso, acho que é Ressurreição de Cristo, Paixão de Cristo. Até hoje, porque chega nessa cena, eu fecho o olho, eu saio de perto, porque eu fico imaginando na dor, eu não consigo ver aquele sangue, aquilo ali é ficção. Não é aquilo que Jesus viveu, não. O que Jesus viveu foi além daquilo. Nós precisamos trazer para nós essa dor. É hora de conscientizar. Porque Jesus, ele está voltando, mas ele está dando oportunidade de arrependimento todos os dias. Glória a Deus por isso. Nós precisamos trazer para nós. E aquela cruz, como eu disse, ela não era feita para Jesus. Ela foi feita para Barrabás. Além dela não ter as medidas de Jesus física, porque não tinha mesmo. Ela tinha outra medida. Porque Jesus, ele não merecia aquela cruz. Quando a gente vê que a cruz era feita sob medida e não existia uma na medida dele, é mais uma comprovação para nós que ele não merecia. Não tinha sobre a medida dele, não. Não foi medida para ele, não. Mas ele escolheu. E o peso daquela cruz, ele era muito maior do que eu e você conseguimos imaginar. Porque ele não carregava só o pecado de Barrabás. Ele carregava o pecado de toda a humanidade. Eu imagino o peso espiritual que aquela cruz tinha. Ela tinha um peso físico, mas eu vou além. E eu muitas vezes tento imaginar o peso espiritual. E ali durante o percurso, na caminhada, Jesus ele já não estava aguentando mais. E chega uma hora que ele não estava suportando o peso. E ele não estava conseguindo nem permanecer de pé carregando a cruz. Ele começa a cair ali. Ele não conseguia, ele estava muito debilitado, muito machucado. E o peso estava em grande excesso, como eu disse. E aí nós vamos ver lá em Marcos 15, 21. Glória a Deus. Que nós vamos conhecer um homem que eu admiro muito. Toda vez que eu leio essa passagem é tão rapidinha, mas me faz abrir um leque e pensar tantas coisas. Esse homem, ele chama Simão. Não é o discípulo, não é o apóstolo. É um Simão muito pouco conhecido. E diz assim: e obrigaram a Simão, Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Naquela época, os soldados, eles podiam dar regras e obrigar as pessoas a fazerem algo que elas não queriam fazer. Eles tinham esse poder de obrigar.
Jesus ali debilitado, não conseguia mais carregar a cruz. Os soldados escolheram ali aleatoriamente alguém que estava no meio da multidão. E esse alguém era Simão, o cirineu. Mas o que me chama a atenção é que pelo estudo que eu fiz, de uma vez que eu preguei exclusivamente sobre essa passagem, sobre esse homem, é que ele provavelmente não estava ali para ver Jesus, como muitos outros estavam. Ele não era seguidor de Jesus, ele não era um amante de Jesus, ele não estava ali também por ser um inimigo de Jesus. Ele estava ali provavelmente porque naquela época estava tendo também umas festividades naquele lugar. E provavelmente ele vinha para essa festividade. Então aquela multidão para ele já era um empecilho. Porque estava atrapalhando ele, que ele tinha horário para chegar no lugar onde ele queria. E aquela multidão já estava incomodando ele. Eu acredito que ele, nervoso com o horário, olhava e falava assim: meu Deus, que bagunça que é essa? O que está acontecendo? Eu tenho horário, esse povo não me deixa passar. Eu acredito que ele já devia estar nervoso. Que eu sou ser humano, eu estaria. Imagina você com hora, uma multidão, você não está entendendo nada, está parado, ninguém deixa passar, você não consegue ir para um lado, para o outro. Como se isso não bastasse, de repente um soldado vira e fala assim: aqui, no meio daquele multidão de gente, é você mesmo, vem cá. Vai carregar a cruz. Já desviou o trajeto dele, já fez ele seguir para o caminho que talvez ele não queria seguir. Então eu acredito que tudo aquilo para ele já estava muito complicado. E para carregar uma cruz, que até então, ao ver dele, que não conhecia Jesus, era a cruz de um ladrão. Era a cruz de alguém que cometeu algo e estava pagando por aquilo. Ele não conhecia a história. E aí, Cirineu é levantado ali pelo soldado. E ele precisa carregar aquela cruz. Sem direito a falar nada. Porque no Império Romano, ordem era ordem. Não tinha como questionar, não. Hoje ainda a gente vê que o povo questiona até as autoridades na rua. E o povo debate, o povo xinga. Naquela época não tinha isso, não. Se você xingasse, se você debatesse, a condenação era sua. Você ia morrer, alguma coisa mais séria ia acontecer com você, você ia para o cativeiro, você ia ser preso, não era prisão como de hoje. E aí ele pega a cruz que também não tinha medida dele. A cruz que também não era para ele. E ele auxilia Jesus no trajeto mais difícil da sua vida. Sabe o que me chama a atenção? Jesus, ele sofreu. Ele carregava ali os nossos pecados, ainda que nós ainda nem pensássemos estar no ventre da mãe. Ele já nos conhecia. E ele tinha amigos próximos que andavam com ele. Na hora do problema, na hora da luta, na hora da adversidade, na hora da dor, muitas vezes nós buscamos as pessoas que estão mais próximas para nos ajudar. Mas naquele momento, o soldado escolhe aleatoriamente alguém que não conhecia Jesus. Sabe o que isso me fez lembrar? Da minha conversão. A gente ouve falar, mas eu não conhecia. Não era alguém que estava próximo, mas que no momento que eu mais precisei, foi quem me levantou e tomou a minha cruz e me ajudou pela via. Jesus ali representa a minha e a sua vida. Os nossos pecados, o peso que nós carregamos muitas vezes, que nós não conseguimos. Perdão, Jesus ali, Cirineu ali representa a pessoa de Jesus. E Jesus representa nós, a minha, a sua vida. Quando nós ainda não o conhecemos. Que no momento mais difícil das nossas vidas, e eu poderia aqui perguntar um por um, mas a maioria aqui, pelo que eu conheço, não nasceu no lar evangélico. E a maioria foi resgatado por Jesus no momento mais difícil, que se encontrava sozinho, desamparado, aonde não tinha amigo, aonde não tinha familiar, aonde não havia ninguém próximo, aonde você mal conhecia, mas por um clamar do nome dele, ele veio ao seu socorro. Só que a diferença entre Jesus e Cirineu é que Cirineu foi obrigado. Jesus nunca foi obrigado.
tudo que ele fez foi por amor. E essa é a glorificação que eu disse, que a cruz ela tem um peso, mas ela também tem uma gratificação. A gratificação é quando Jesus nos encontra. E aí quando nós ouvimos, depois de uma caminhada, que nós precisamos negar a nós mesmos e tomar todo dia a nossa cruz, quando ela está pesada demais, nós esquecemos do pior momento das nossas vidas, em que nós não o conhecíamos, mas ele, pela misericórdia infinita dele, nos alcançou, nos encontrou e está caminhando conosco desde aquele dia. O que é abrir mão de uma vontade? O que é abrir mão de um desejo? Perto da mão que ele estendeu para você naquele momento. Nós acabamos de entrar num novo ano. E é um período em que a gente fica mais sensível, mas deve ser um período de reflexão. Traz à sua memória, busca lá no fundo, o dia do seu encontro com Jesus. O dia da sua primeira experiência com Jesus. O dia que Jesus te resgatou do lamaçal do pecado. O que tem esse dia, perto do peso da cruz que você precisa tomar sobre si a cada dia? O peso da cruz não se compara ao dia em que você conheceu o Salvador. Porque Ele está do seu lado. E Ele já foi para preparar a morada para você. E Ele é quem te guia pelo caminho. E haverá um dia em que você passará pela porta estreita. Caminhará por rua de ouro. Haverá um dia em que você entrará num lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. Por mais que você imagine um lugar perfeito, você não vai conseguir imaginar o lugar que Deus já preparou para você. Você tem morada, você tem lugar certo, você tem destino. Você não está perdido, você não está desamparado. Você tem um pai que entregou o seu filho. E você tem um filho que abriu mão do trono para te fazer irmão em sangue, para te transformar e te levar para a salvação. Cirineu ali, enquanto ele andava naquele lugar, eu acredito que ele teve a maior experiência da vida dele. O que eu estudei fala que ele estava indo ali para um ritual que acontecia ali no meio daquelas festas, aonde ele acreditava que de tempo em tempo ele precisava ir, porque acontecia nessas festividades. Eles embebedavam ali umas folhas como se fosse esponja. A pessoa ia com uma veste branca e aí eles balançavam a esponja dentro do templo, as folhas, com o sangue do cordeiro que estava ali de sacrifício. E quando respingava na roupa daquelas pessoas, elas entendiam que aquele sangue purificava elas. Então ele estava indo ali para um ritual, para uma apresentação, para uma festa, aonde ele acreditava que ele seria purificado, que ele seria lavado, que os pecados dele ali seriam lavados através do sangue do cordeiro. Porque até aquela época a gente sabe bem que era de costume sacrificar um cordeiro no altar. E aquele sacrifício significava a remissão, a redenção, né? Ali dos nossos pecados. Então ele acreditava que ele estava que aquilo ali ia acontecer com ele, que ia expelir ali um sangue, e que aquele sangue, se acertasse nele, que tem o se acertasse nele, que ele seria purificado, que ele seria um novo homem, que Deus ia perdoar ele pelos pecados que ele havia cometido. Mal sabia ele
que ele foi o primeiro homem que teve acesso ao sangue do cordeiro mudo. Porque, como eu disse, naquele momento Jesus já estava sangrando. Eu acredito que naquela cruz já havia sangue. Aquele homem ia ali para um lugar onde ele poderia ser purificado por uma gota do sangue do cordeiro. O cordeiro ainda, o bichinho que pegava ele ali inocente e sacrificava. Mal sabia ele que ele estava tocando no sangue mais precioso, o mais valioso sacrifício. Foi ao encontro daquele homem. E ele não só encostou no sangue, como ele teve acesso e direito de caminhar ao lado do cordeiro. Imagina a experiência, imagina a presença, imagina o que aquele homem não sentia. Ele teve acesso ao sangue muito antes de mim, de você. Nem sempre o ambiente é favorável. Nem sempre o ambiente é confortável. Nem sempre o ambiente vai conduzir os seus planos. Os planos de Cirineu não eram encontrar Jesus. Era ser purificado. Mal sabia ele que a verdadeira purificação ia até o encontro dele. É isso que a Bíblia diz. Quando ela diz que eu e você não precisamos correr atrás das bênçãos. A Bíblia se cumpriu na vida de Cirineu, porque ele não precisou correr atrás da purificação. A purificação foi até aquele homem. Ele teve acesso ao peso da cruz, mas ele teve a satisfação de ser remido pelo sangue mais precioso. O sangue do cordeiro que não se limitava a horas ali de sacrifício. Não. O sangue do cordeiro que Cirineu teve a oportunidade, o privilégio de ter acesso. Esse sangue, ele dura por gerações. Há mais de 2000 anos. Esse é o sangue que lava e purifica o homem do pecado. Esse sangue, ele não tem horas de duração. Esse sangue, ele não tem horas de validade. Ele não vai dar cheiro, ele não vai talhar, ele não vai tornar ali um coágulo. Porque o sangue do cordeiro, que foi o sangue que alcançou Cirineu, ele é um sangue vivo. E ele não é sangue que representa a morte, mas o sangue que ele teve acesso representa a vida. Muitas vezes eu e você na caminhada, nós fazemos planos, nós seguimos trajetos, nós pensamos em coisas e em situações que ao nosso ver é favorável, ao nosso ver é aquilo que nos purifica, ao nosso ver é aquilo que está certo. Cirineu, ele não estava ali para acusar Jesus como muitos estavam, não. Ele não estava ali para apontar o dedo para Jesus. Ele não estava ali para ver a vergonha de Jesus como muitos outros estavam. Ele não fazia parte da multidão que levou Jesus a ser crucificado. Porque as autoridades só deram a sentença depois que eles lançaram para a multidão. Foi a multidão quem fez o julgamento. Quando começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Isso representa a minha e a sua vida no pecado. Nós
fazemos parte desse julgamento. Mas o momento em que nós nos tornamos sensíveis e o nosso coração almeja mudança, aí nós somos como Cirineu, que estava em um lugar buscando a purificação dos pecados dele. Ele não queria saber o que estava acontecendo com Jesus. Ele queria trazer uma mudança de vida para ele. E às vezes nós, querendo mudança de vida, escolhemos caminhos que achamos mais fáceis. E às vezes, pelo não entendimento, fazemos escolhas que não são adequadas. Ele ia ali para um lugar, para uma festa, com a intenção de ser purificado. A intenção era boa. Nós, quando nos encontramos no primeiro amor, a nossa intenção geralmente é boa. Mas muitas vezes, pela falta de entendimento, nós fazemos escolhas erradas. O problema é quando nós já estamos na caminhada, já mais experientes, e temos a noção, mas decidimos permanecer em escolhas erradas. E nesse momento, Jesus nos dá uma nova oportunidade. Quando Ele novamente passa com o sangue dele e vem ao nosso encontro. Mas a escolha de ser ou não purificado pelo sangue do Cordeiro que tirou e que tira todo o pecado do mundo é minha e é sua. Cirineu foi obrigado a carregar a cruz. Mas ele não sabia a maravilha e a validade, e o valor que aquela cruz representava. Aquele sangue ali derramado. Eu acredito que na cabeça de Cirineu, vou trazer para mim mais uma vez, gente. Eu ia estar brava demais. Imagina você com a roupa limpinha, branquinha, para participar do ritual. Este manda carregar uma cruz cheia de sangue. Aí você pensa, pronto. Não, que chegar lá no templo, se bater gota, se não bater, ninguém vai saber se eu fui ou não purificado. Nem eu mesmo vou saber se o sangue me acertou mesmo. Agora, já era, já perdi horário, já perdi a roupa que já sujou, já não tem mais jeito. E é quando nós estamos exatamente dessa forma. Quando todos aqueles que olham para nós, quando nós mesmos olhamos para o nosso interior e acreditamos, agora já não tem mais jeito, é que Jesus aparece. E nos resgata. E nós temos a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Cirineu ali naquele caminho da via dolorosa, se tornou no momento da maior dor, eu acredito, de Jesus, um amigo, alguém que estava perto, alguém que podia socorrer, alguém que o socorreu, alguém que carregou ali a cruz junto com ele, mudo como ele, porque a Bíblia não relata que teve diálogo nenhum entre os dois. Mas eu acredito que a troca de olhares entre eles fez Cirineu entender todo o processo. Porque às vezes não precisa de palavras. A experiência nos faz entender
toda dor causada pelo processo, quando nós alcançamos um propósito. E pelo que a Bíblia relata, provavelmente ali, Simão, ele converteu. Ele teve uma mudança de vida. Naquele momento, ele entendeu o processo. Ainda que o propósito não havia sido concluído. Porque Jesus ainda não tinha chegado ali no local de sacrifício, ele ainda não tinha ali sido sacrificado. Ele ainda não tinha ressuscitado. Mas Cireneu ali, ele entende. E Cirene era um lugar ali que era conduzido, que era dirigido, que era governado pelo Império Romano. O Império Romano era cruel. O Império Romano, eles eram rude. Eles não davam opção de escolha. Assim é o império das trevas. É cruel. É rude. E não te dá opção de escolha. Nós temos direito à escolha por Jesus. Ele te dá a opção de escolher segui-lo e de abrir mão da sua vida para viver uma nova vida em Cristo. Mas o império das trevas não te dá essa opção. Automaticamente, se você não aceita a proposta de Jesus, o império das trevas te traga. Muitas vezes as pessoas lá fora acham que estão tendo uma escolha. Que elas não querem vir à igreja, que para lá é mais fácil, que lá é melhor, que lá tem diversão, que lá eles vivem bem, que lá não precisa ter regras. Eles muitas vezes nos condenam como prisioneiros e acreditam que eles são livres. Mas doloroso é o peso quando o espírito da morte bate na porta daquele que não serve. Daquele que não se entrega, daquele que não renuncia. E ai daquele que cair na ira do Deus vivo. Porque se você ainda estiver no domínio do império das trevas, Jesus pode te resgatar. Mas se você cair na ira do Deus vivo, não há quem te resgate. Por isso você tem escolha, a renúncia. Se você não renuncia, e se você não serve por completo, você não vai ter quem te resgate. Porque você não vai cair nas mãos do império das trevas. Você vai cair na ira de um Deus vivo. Que ama, mas que também é justiça. E até hoje Ele está nos dando a oportunidade de viver pelo amor. Porque nós temos mania. Eu mesma falei muito isso, eu vim pela dor. Eu me converti ali num leito de hospital. Foi verdade mesmo, gente. Doeu mesmo, não foi fácil não. Mas glória a Deus que a minha dor ainda me deu acesso a um Jesus Salvador. Porque no dia do julgamento, a dor não te dará mais acesso a esse Jesus que salva. É tempo de renunciar. É tempo de abrir mão das nossas vontades. É tempo de viver uma vida de verdade em Cristo. É tempo de começar uma nova história. Ah, pastora, mas eu já entreguei minha vida, já sou batizada, já sou cristã. Mas todos os dias você tem a oportunidade de começar a viver algo novo. Nós cantamos no Impacto com tanta autoridade, com tanta alegria. Eu quero viver algo novo. Nós pensamos só na coisa boa, só na parte boa do algo novo. Eu quero viver algo novo, Jesus. Jesus falou comigo hoje, você não quer tanto viver algo novo? Vive renúncia.
O evangelho não é desenhado como filme de princesas, não. Jesus adverte em todo o tempo: dor, sofrimento, aflição. Porque a parte boa nós vamos viver quando nós chegarmos na glória. Aqui é renúncia e sacrifício. Aqui é dor, é humilhação. Eu não estou dizendo que sua vida vai ser uma vida miserável, não. Está repreendido em nome de Jesus. Porque tem bênçãos que nós vamos viver e usufruir ainda aqui na terra. Mas se você renunciar, muitas vezes nós não entendemos o processo e o caminho que precisamos percorrer até alcançar o propósito. Mas durante toda a caminhada, nós nos deparamos com Jesus, que está sempre presente no percurso. E Ele está sempre disposto a nos auxiliar com o peso da cruz, a cada nova oportunidade que Ele nos dá. Lá em Mateus 11, 28, 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Durante toda a caminhada nós precisamos negar a nós mesmos, porque a nossa carne traz para nós um peso em excesso, que nós, fazendo escolha de viver pela carne, chegará um momento que nós não vamos conseguir suportar mais o peso. Porém, quando escolhemos uma vida de renúncia e desejamos a cruz que Jesus nos dá a cada dia, nós temos o privilégio de ter o Salvador caminhando do nosso lado e Ele nos julgando. Ele nos ensinando e Ele pegando o nosso fardo quando nós não mais aguentamos. É isso que Jesus tem para fazer na sua vida. É algo novo, é algo transformador. Eu quero chamar todos aqui na frente. Porque hoje é o dia em que nós viveremos como Cirineu. O sangue do Cordeiro está neste lugar e Ele mais uma vez vai nos alcançar. Aqui, neste momento, Jesus está purificando vidas e pessoas. Jesus está te dando uma nova oportunidade. Jesus está me dando uma nova oportunidade. Tem algo novo de Deus hoje sobre as nossas vidas. E a cruz que Ele ordena para nós carregarmos não se compara com o peso da glória que há de vir. Oh Deus, Pai amado, Pai querido, estão aqui, ó Deus, as minhas irmãs, ó Pai. Estão aqui, ó Deus, mulheres, ó Pai, comprometidas com o Senhor. Mulheres, ó Deus, que até hoje, se tiverem andado por caminhos errados, ó Pai. Às vezes, ó Deus, como eu disse, como Cirineu estava ali no momento, acreditando que era o certo. O Senhor tem o poder de converter as mentes, ó Pai. Que o Senhor venha mostrar o caminho correto, Deus. Que o Senhor venha derramar o novo do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje no segundo dia.
de um novo ano, ó Pai. E nós não queremos que esse ano seja como o ano que passou. Nós precisamos ter o novo do Senhor. Nós precisamos que a unção do Senhor alcance as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha derramar a unção aqui, ó Pai, de vidas, ó Deus, que se entregam a sacrifício. Ó Deus, unção de purificação, unção de vestes novas. Porque o Senhor está aqui preparando a sua noiva. E a noiva não vai se chegar ao Senhor com mancha e nem com ruga. Deus, eu vejo vestes aqui perfeitas, ó Pai, sendo colocadas nas suas filhas. Ó Deus, nós estamos aqui, queremos ser noiva com o vestido que o Senhor escolheu para nós. A noiva, ela é a mais esperada do casamento. Eu quero viver algo novo. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo, entrega o novo do Senhor. Entrega aqui, ó Pai, novo direcionamento, nova vida, Pai. A vida que não tem medo, ó Pai, de renúncias. A vida, ó Deus, que não tem medo, ó Pai, de perder. Porque aquele que perder a sua vida a favor de Cristo, esse ganhará. Trabalhou na Bahia, eu profetizo vida nova. Vida nova, Pai. Vida nova, ó Deus. Famílias restauradas. Famílias recebendo novo. Filhos resgatados. Maridos transformados, ó Pai. Ó Deus, saúde. Cura do Senhor sobre vidas aqui. Pessoas que não nasceram com certas enfermidades e não morrerão por elas, porque o Senhor é quem alcança e quem derrama a cura. Cura na área sentimental, cura na vida espiritual, cura no seu emocional. A sua mente não vai mais ficar aprisionada, porque hoje chega a libertação do Senhor para os seus pensamentos. Eis que muitos pensamentos estão sendo levados cativos ao Senhor. Você não vai ter tempo mais de pensar na morte. Renovo, chega que não existe desistência na sua vida. O que Deus tem para você é vida e vida em abundância, é vida eterna. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Porque no lugar do pecado superabundou a graça do Senhor. E aonde até aqui você passou vergonha, Deus vai te dar dupla honra. É a palavra do Senhor sendo profetizada sobre a sua vida. Viva o novo na intensidade. Viva a verdade de Jesus. Conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. Tem libertação para vidas aqui nessa noite. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. As irmãs podem tomar nos seus lugares. Vamos dar continuidade ao culto.